Você tem algum familiar que tenha toque? Você tem problemas em lidar com esse transtorno? Se você apresenta dificuldades, esse vídeo é para você. Meu nome é Nayara, eu sou psicóloga da Cazuli e hoje eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo e a família. O toque pode afetar muito a vida das pessoas que convivem com ele. E aí algumas pessoas, elas podem desenvolver estratégias que são positivas e aí que acaba melhorando o tratamento da pessoa que tem toque, e algumas posturas que são inadequadas. Então, nesse sentido, acaba reforçando o próprio transtorno do paciente. E muitas vezes a pessoa que é o próprio cuidador da pessoa que tem toque precisa de ajuda, porque não sabe lidar com esse problema. Diversos tipos de toque interferem de modos diferentes na convivência familiar. Eu vou dar alguns exemplos de alguns transtornos. Pacientes com medos de contaminação, por exemplo, eles têm compulsões por limpeza. E aí eles costumam impor algumas regras que são bastante rígidas para os familiares. Por exemplo, separar a roupa suja daquelas que são limpas, então não estão contaminadas. E a família toda tem que se adaptar dessa forma, a essa rotina que às vezes é diária e de uma forma excessiva. Pacientes com rituais de ordem e simetria costumam não permitir que outros familiares arrumem os seus quartos. Organizam, mudam as coisas de lugares. Eles acreditam que existe uma ordem certa, específica, e aí cada coisa precisa de estar no seu lugar específico, correto. Quando essa regra não é respeitada, isso gera um grande conflito familiar, porque basicamente é a própria organização da casa toda. Outro transtorno que interfere bastante na convivência familiar é a acumulação compulsiva. As pessoas passam a não receber tanto os amigos ou as outras pessoas na própria casa e sentem-se bastante envergonhados pela desordem, o que interfere de uma forma bastante negativa na harmonia familiar. E aí, diante do quadro apresentado, os familiares costumam ou ser exigentes, intransigentes às regras do paciente, ou então eles se acomodam e se submetem a essas regras. Os familiares intransigentes, eles são críticos, são punitivos, são hostis, costumam humilhar às vezes o paciente. E no outro extremo, os familiares se adaptam ao próprio transtorno do paciente. São excessivamente envolvidos nos rituais. Muitas vezes eles próprios executam os rituais junto com o paciente, porque o familiar pede, por exemplo. E mesmo que contrariados, eles são submissos. Eles pensam que não geraria tantos conflitos, tantos problemas e que fazendo dessa forma, daqui a um tempo o paciente vai melhorar sozinho, por exemplo. E aí, para melhorar a harmonia, eles mesmos são envolvidos nos rituais. Alguns exemplos de acomodação familiar. Lavar os objetos contaminados que o paciente não toca, para evitar algum conflito. Reassegurar o paciente com afirmações como: você está bem, você não está contaminado, não tem problema você tocar ali, você não tem AIDS, por exemplo. Essas afirmações, elas geram alívio ao próprio paciente, só que elas reforçam o próprio transtorno, como se realmente aquilo fosse perigoso. Então acaba prejudicando o toque. E aí, quais atitudes você pode tomar que favoreçam o tratamento? A primeira coisa é lembrar ao seu familiar que a ansiedade ela vai passar, a aflição vai passar naturalmente com o tempo. Responda as perguntas dele uma única vez, de forma honesta e empática, e sempre lembrando que é o próprio toque que faz com que ele repita essas perguntas, e não a gravidade do problema. Encoraje o máximo que for possível a ele enfrentar as situações que ele evita e a abster-se de executar os rituais, lembrando que as verificações são excessivas. E aí sempre lembrando de uma forma empática, cuidadosa. Uma dica para os pacientes que têm problemas com atrasos, que em alguns transtornos é muito comum, a lentidão excessiva. Marque o horário que vocês irão sair de casa e caso ele se atrasar, você pode dizer para ele quanto tempo a mais você irá esperá-lo. E passado esse tempo, sempre cumpra o combinado.
Você pode sair e deixar o paciente lá. Isso faz com que você não reforce o próprio comportamento de atrasar, por exemplo. Não deixe o toque do seu familiar influenciar na sua vida. Busque ajuda, não deixe atrapalhar a sua profissão, as suas horas de lazer e a sua vida social. Dê apoio emocional ao seu familiar. Diga a ele que você está ao lado dele, principalmente quando ele estiver com medo. Isso ajuda a reduzir muito a ansiedade. Não seja hostil e nem excessivamente crítico com o paciente. Muitos têm muita vergonha dos seus rituais, têm baixa autoestima. Lembre-se que o toque está além da capacidade de controle dele. Então ele não gostaria de se sentir dessa forma, de pensar daquela forma. E acaba que a crítica, ela tende a piorar muito as coisas. Então, dê apoio emocional de uma forma sempre muito empática e seja compreensivo. E por fim, procure ajuda para você, cuide do seu bem-estar, da sua saúde mental. Compartilhe o vídeo, obrigada por ter assistido até o final. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu estou à disposição. Até a próxima!